Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal na Playtech. Eu sou o Fabrício e hoje a gente vai estar fazendo alguns testes do nosso IdeaPad Gaming 3i. Vou dar só alguns adendos aqui antes dos testes, né, no caso. E o primeiro deles é, o notebook está original. Eu não fiz nenhum upgrade nele ainda. Eu não fiz upgrade nem de memória interna e nem de RAM. Esse aqui é o teste mais realista para quem está pensando em comprar ele. Ele está rodando aqui todo original. E outra coisa também muito importante se dizer, eu não vou capturar os jogos no notebook. Eu estou mandando sinal da tela dele para uma placa de captura e da placa de captura vai para o meu computador. Esse daqui é um teste muito mais preciso para você que está pensando em comprar esse notebook para rodar alguns jogos. Esse notebook ele vem com um SSD de 256 GB. Nem todos os jogos vão caber de uma vez. E aí entra outra coisa, por que você não usa armazenamento interno? É que nem eu citei no começo. Para ser mais preciso, para quem quer comprar esse notebook e no começo não vai ter como fazer algum upgrade nele, eu vou rodar ele como ele está naturalmente. Vamos lá ver as nossas configurações nesse computador atualmente. Vocês podem ver aqui que a gente está com o Core i5 de 10ª geração, versão H, né, da Comet Lake, 14 nanômetros. É uma tecnologia já que é um pouco antiga, mas vocês podem ver que 14 nanômetros é algo que é bem atual, tá? Não é algo tão antigo assim. Vocês podem ver aqui também que tem o nosso processador em 2.5 GHz. Isso aqui é como ele vai normalmente funcionar. Normalmente ele vai se comportar em tarefas básicas como Word, preciso digitar algum texto, preciso fazer alguma coisa no Excel. Ele vai ali atingir no máximo o clock de 2.5 GHz e quando você estiver fazendo uma atividade um pouco mais pesada, como rodar games, rodar compiladores, editores de vídeo, aí sim, caso haja necessidade, ele vai fazer o overclock até 4.5 GHz. Aqui também a gente tem a nossa GTX 1650, 12 nanômetros, também uma tecnologia muito assim atual, porém a gente sabe que é uma placa de entrada. Porém, vocês vão ver que ela sim aguenta bem rodar alguns jogos e roda num desempenho até legal. O clock dela aqui, base, ele é de 1380 MHz, ele tem o boost sim de 1515. Ela pode sim fazer um overclockzinho ali dependendo do game e dependendo também da temperatura do notebook. Vocês vão ver como esse notebook se comporta tanto em temperatura, quanto em frame time, quanto em 1% low. Vocês vão ver, eu vou deixar o gráfico sempre na tela rodando o jogo para vocês poderem estar avaliando e ver se esse notebook, né, ele vai ser uma boa compra para você. Agora estamos aqui no COD, eu acabei tendo que reiniciar o jogo, tá? Muito provavelmente eu não vou colocar a parte que eu estava gravando e o jogo simplesmente travou. Vou mostrar aqui para vocês as configurações, vocês já podem estar ali avaliando os feeds da placa de vídeo, os feeds do processador e da memória RAM. Memória RAM, ali, como vocês podem ver, é algo que tem que aumentar. Não tem jeito, não vai rodar tão bem o jogo com a memória de 8 GB. Vamos lá ver as nossas configurações. A gente está no modo de exibição de tela cheia sem borda. Tela cheia sem borda, tela cheia exclusiva são boas configurações para você deixar o seu jogo. Mas caso você veja que está dando tem muita interferência de programa externo, coloque sempre em tela exclusiva. Proporção de tela a gente não vai deixar no automático, 16.9 geralmente é a maioria dos PCs, das pessoas que jogam no 16.9. Resolução dinâmica. Não vou colocar resolução dinâmica. Resolução dinâmica é aquela questão de quando, vamos supor, se o PC não conseguiu chegar a 60 FPS, ele vai diminuir a escala de resolução para poder estar mantendo em 60 FPS. Aqui a gente vai deixar desativado porque a gente quer testar e ver o limite desse notebook. Proporção de tela, como eu já disse, deixa automático. V-Sync, tanto de menu quanto de jogabilidade, eu vou desativar, tá? Então, vocês podem ver ali que o processador está chegando a 94 graus e a placa está chegando a 82. Já está esquentando bastante. Por que está acontecendo isso? Porque não está limitado o V-Sync. Eu poderia tranquilamente limitar aqui para 60 e ainda poderia limitar para 30 aqui no lobby. Porém, a gente está querendo testar o máximo, então a gente vai deixar dessa forma. Para definição de qualidade, vai ser equilibrado. Eu não vou setar as minhas configurações pessoais, porque isso vai de cada um. Então vou setar as configurações que o jogo automaticamente seta, dependendo da opção que eu escolher. Então a gente vai testar equilibrado e ultra para poder estar vendo
qual é o desempenho dele nessas duas opções. E no Warzone a gente vai testar no básico e no mínimo também, porque lá é onde vai pegar mais pesado com a questão da memória. A questão de câmera aqui, FOV 120, FOV pesa muito mais se você aumenta, né? Mas eu prefiro usar o FOV 120, campo de mira independente, campo de visão de arma largo para você poder enxergar mais as pessoas, né? Nas laterais e tudo mais. Estamos aqui agora no jogo, já vou avisando para vocês antes que já tá dando problema para entrar. Eu tô olhando ali pro lado, é porque o preview tá ali, mas já tá dando alguns problemas para entrar na partida, ele tá dando tempo excedido. Isso já é um problema por causa da memória RAM, claramente é a memória RAM. A gente tá em Shipment, né, um mapazinho de jogabilidade conturbada, já que você não tem quase um minuto nesse mapa, mas aqui vocês já podem ver como é que tá sendo o desempenho da nossa GTX 1650 e no nosso processador. O processador ele está conseguindo levar bem a GTX 1650, porém ela sim está sendo um limitante aqui no game. Ele não está aguentando rodar 60 FPS por causa, muito provavelmente sim, por causa da placa de vídeo e também por causa da sua limitação de memória. Mas vocês podem ver ali, questão de VRAM, ela não está estourando, está até que confortável. Isso é um bom sinal, quer dizer que você pode estar conseguindo mais FPS, diminuindo algumas coisas e ainda assim pode estar aumentando outros que vai dar um desempenho a mais. Que como vocês podem ver, mesmo tendo essa limitação de FPS, não é algo que é muito incômodo, tá? É uma limitação que você vai se sentir incomodado se você está acostumado a jogar em taxas de quadro mais altas, porém eu estou conseguindo jogar até tranquilamente, mas como a nossa prioridade é estar conseguindo atingir os 60 FPS, a gente vai fazer alguma configuração aqui para poder estar tentando atingir essa média. A primeira configuração que a gente vai fazer é alterar a escala de resolução, tá? O que seria alterar a escala de resolução? Vocês estão vendo aqui, resolução de renderização 1080p, a gente vai reduzir aqui para o Full HD, tá? Então vamos deixar aqui no Full HD 280 por 720, né, que seria. E agora a gente vai testar aqui no mínimo para a gente ver o desempenho. Vocês podem ver que já está batendo 60 FPS. Também podem ver que a jogabilidade não é ideal, não é tão bom para se enxergar, né? Aqui, como vocês podem ver, tá rodando a 60 FPS, porém ele dá umas quedinhas para menos de 60, isso pode ser um problema. Aconselho que você faça upgrade. E para você que já pensa em estar rodando esse jogo, comprar esse notebook para rodar esse jogo, vocês já podem estar vendo que o desempenho não é o ideal. O que eu aconselho: faça um upgrade de memória, faça um upgrade de HD, e eu vou sempre ficar batendo nessa tecla nesse vídeo. O que vai permitir que você tenha um melhor desempenho do que o que você está vendo aqui nesse vídeo é exatamente você ter umas melhorias aplicadas no seu dispositivo. Então, vamos lá testar agora o Warzone, né? Vocês veem aí, é muito complicado jogar com o mousezinho de trabalho, mas como é só um teste, né? Então é só para vocês estarem vendo como é que funciona e como é que tá rodando esse jogo, que vamos combinar que muita gente pensa assim em comprar um computador exatamente para jogar COD, né? Temos que encarar esse fato. Então vamos lá tentar agora rodar o Warzone. Tentei rodar aqui o Warzone, porém ele acabou travando aqui na tela de load. Como eu disse, eu joguei ele bem quando eu joguei a beta, e rodou muito bem a beta. Como esse jogo tá cheio de problemas, eu não vou colocar a culpa inteira no notebook. Eu acredito que o que limitou esse notebook aqui foi a questão de memória RAM. A placa sim, ela teve uma limitação, mas eu acredito que não é esse o problema que está acontecendo aqui no momento. E creio também que nem tanto seja a RAM, tá? Mesmo tendo aí 8 GB, sabendo que isso não é nem o mínimo recomendado, eu não acredito que seja só isso. Quando eu rodei a beta, ele rodou muito bem, rodou sem problemas. Muito provavelmente é alguma coisa do jogo. Eu tive muitos problemas com o meu computador no MW2 para zerar o modo história, que a propósito, quem gosta de assistir jogo de modo história sem câmera, sem microfone e tudo mais, acessa lá no Play Live. No momento a gente tem a campanha do MW2 e Vanguard. Aí vocês podem estar acessando lá e eu jogando o modo história no meu computador, que ele aguenta bem, né? Tem um processador bom. Ele deu muito problema, ele deu muito crash. Acredito que aqui seja mais um problema do próprio jogo. Então, dado esse fato, a gente vai mudar agora para o Fortnite e vamos ver como é que ele vai se desempenhar nesse jogo.
Dado o fracasso, né, vamos dizer assim, o fail do teste do MW2, agora a gente vai passar para Fortnite. Como vocês podem ver aí, aqui parece estar bem mais otimizado, digamos assim. Esse jogo é muito mais otimizado e é muito superior ao MW2. Eu acredito que aqui a gente vai ter um teste mais plausível. Então a gente vai ver agora aqui as configurações, lembrando que tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, tá? Então acaba que eu não sei configurar muitas coisas aqui. No que a gente vai mexer? Aqui eu acredito que eu consigo mexer um pouquinho nos gráficos, brincar um pouquinho mais. A resolução 3D geralmente é a mesma resolução de escala, né? Então é praticamente a mesma coisa. Eu deixei nas configurações que o jogo setou para o notebook. E por que eu vou testar só nesse gráfico? Porque acaba que é muito complicado eu ficar testando em outros gráficos sem ter uma margem boa de folga para poder estar rodando, né? Então vocês podem estar vendo ali que RAM de novo está sendo limitador. Então acredito que esse vai ser o maior problema de quem comprar esse notebook e não ter como fazer uma melhora dele no momento da compra, né? Então aí vai de uma opção sua. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar um solo aqui agora. Vamos clicar aqui para tentar jogar um solo e vamos ver se vai ser melhor do que COD, né? Vamos ver se vai entrar na partida pelo menos. Eu acredito que sim, eu acredito que esse jogo aqui seja muito mais otimizado do que o MW2. Então acredito que aqui no Fortnite vai ser muito melhor do que no MW2, né? Então vamos lá. Clicar aqui para jogar uma solo e vamos ver como é que vai ser o desempenho. Conseguimos entrar, né, no Fortnite aqui, como vocês podem ver, tá travando um pouquinho. Essas travadas é normal, tá? Vocês podem ver ali no frame time a loucura que tá uma instabilidade muito grande. E essas travadas geralmente quando abre o Fortnite pela primeira vez é sempre os problemas que dá. Como vocês podem ver, claro, depois das travadas pararem no caso, vocês podem ver que o gráfico ele não tá feio, ele tá um gráfico legal, tá um gráfico jogável. Então assim, apesar de o Fortnite ser um jogo mais cartunesco, ele tem sim um peso, tá, para rodar. Não é qualquer PC que vai rodar ele de boa, mas vocês podem ver a otimização invejável que o Fortnite tem, né? Vocês podem ver que o gráfico não tá tão feio, tá? E a minha placa de captura ela não pega a imagem tão fiel, ela tem alguns serrilhados, pode acontecer de vocês não estarem vendo exatamente como a imagem tá, mas ela tá muito bonita, tá? Tá bem, mesmo com a escala menor, ele tá bem bonito, tá? Não tá com aquele aspecto que nem no COD tava de imagem borrada, tá? Então a gente vai tentar cair aqui em alguma área. Como vocês podem ver, ele tá travando, tá? Isso eu sei que é normal porque eu já rodei no meu PC há muito tempo atrás, tá? Eu não jogo mais Fortnite há muito tempo, mas eu já rodei no meu PC, ele dava esses stutterings no momento do início. Como vocês podem ver, já tem gente caindo aqui, eu vou já tentar realmente cair num lugar mais cheio para poder estar vendo se na hora do combate vai travar tanto, né? O frame time ele tá realmente muito instável por enquanto e que o FPS tá aí a 40, tá numa média de 40 para 30 FPS, o que não é o ideal, tá? Então a gente vai tentar sim mudar algumas configurações antes de passar para o próximo jogo. E conseguimos matar alguém. Como vocês podem ver, o jogo está muito bonito. Isso que tá me impressionando. Ali o desempenho ali do processador tá em 80, 90%. Já tá chegando num certo limite ali. Ele não tá batendo o clock máximo. E eu vou explicar o porquê. Porque muitas pessoas acham que ele não vai ter os 4.5. O que acontece aqui é a temperatura, tá? O processador em temperaturas muito altas, ele vai descer o clock para poder estar compensando, tá? Não tá deixando a temperatura do processador chegar aí nos 100 graus. Ele não vai chegar aqui nos 4.5 de clock exatamente porque ele não está conseguindo manter uma temperatura mais baixa. Ali a placa de vídeo vocês podem ver também que está em 80 graus, então ela também está mantendo um certo clock ali abaixo para poder não estar aumentando muito a temperatura, mas mesmo assim vocês podem ver que ela está chegando a 1700 MHz de clock, muito diferente do que está especificado lá no GPU-Z. Então vamos ver aqui alguns gráficos. Eu estou tentando achar aqui onde é que são os gráficos. Eu acho que são esses aqui mesmo. Então aqui vocês podem ver que temos aqui
configurações de textura, tá no médio, a gente pode deixar no baixo, vamos deixar aqui no baixo. Efeitos, vamos deixar também no baixo, e as sombras também vamos deixar desligadas, é o ideal, tá? E qualidade aqui a gente vai botar balanceado aqui para ver se dá um melhor desempenho para o nosso game. Ó, tá dando as travadinhas que dá de começo mesmo, é normal. Mas galera, o que tá me impressionando é a forma que esse jogo ele é bonito mesmo nos gráficos mínimos, tá? Isso aqui é muito impressionante. O Fortnite em si, ele é um jogo muito invejável na sua qualidade de tanto de atualizações quanto de otimizações. Aqui um player aqui. Consegui matar mais um player aqui. E como vocês podem ver, ó, agora está estabilizando mais a 60. Como vocês podem ver, o frame time ainda assim tá muito impreciso, tá muito instável, porém tá dando para ter uma boa jogabilidade, tá? Então, dado aí esses testes, eu acredito que essa configuração aqui já vai ser o ideal para quem quer comprar esse notebook para rodar o Fortnite. Eu acredito sim que você vai conseguir rodar muito tranquilamente esse jogo, porém eu aconselho que você realmente pense ou em uma máquina diferente ou realmente pense em estar fazendo um bom upgrade aí do seu notebook. Nosso último jogo aqui vai ser um jogo bem peculiar, tá? Vai ser o nosso queridíssimo aí Far Cry 6. Decidi fazer esse jogo aqui porque ele é um bom parâmetro para os jogos de hoje em dia. A gente vai fazer aqui um testezinho no Far Cry 6. O que acontece? Ele setou automaticamente todos os gráficos para baixo. Eu vou deixar tudo embaixo. Se eu ver que tem alguma melhora, se dá para jogar melhor ou não, a gente vai aumentando. Caso contrário, a gente testa, vê se ele funciona bem e a gente termina por aqui mesmo, porque eu não posso ficar me estendendo muito a algo que não vai surtir efeito. Então, para você que realmente está pensando em pegar esse notebook para jogos, você já vai conseguir ter uma boa noção de como é que vai ser o funcionamento em jogos como o próprio MW. Vocês viram que foi muito problemático e, como eu disse, eu joguei ele muito bem na beta, porém depois do lançamento esse jogo ficou quebrado, então tem muitos problemas, o jogo em si tem muitos problemas, tá? Fortnite rodou até que bem, eu vou dizer que eu consegui rodar de boa, consegui jogar bem. Eu aconselho que para quem quer usá-lo para Fortnite, você vai ter sim um bom desempenho. Agora no jogo vocês podem ver que tá aí numa média de 750, tá quase batendo 60 FPS, tá? Outro jogo que tá realmente muito bom de jogar, pelo que eu tô vendo, tá dando alguns stutters sim. Agora, vocês podem ver ali que o processador novamente ele tá chegando a 90 graus, então isso é algo que é ruim, né? Vai limitar a velocidade do processador, vai limitar o seu desempenho e tudo mais. Porém, eu acredito que se você conseguir estar fazendo o uso para jogos em um ambiente mais frio, já que meu quarto aqui ele é muito quente, tá? Então é certeza absoluta que isso está influenciando sim na temperatura do processador. Então eu morri aqui, acabei nem vendo, não é isso que importa, né? Como vocês podem ver, dá para ter sim uma boa jogabilidade. A gente não conseguiu ainda entrar em combate, então muito provavelmente pode ser que teste muito melhor o jogo, o PC, na hora que a gente estiver em combate. Mas como eu não quero me estender muito aqui, e como ele não passou de 60 FPS para jogar no baixo, eu acredito que é melhor finalizar, né? Não acredito que vai adiantar eu ficar me estendendo muito aqui, eu não sei nem se o vídeo vai ficar muito grande. Porém, acredito que esse vídeo aqui é só para te conscientizar, caso você esteja aí pensando em rodar alguns jogos. Talvez um desses 3 jogos estão na sua lista, né, de jogos que você quer jogar, mas talvez não seja o ideal. Você possa estar tendo um melhor desempenho ou com uma máquina melhor. Eu vou tentar ver se eu faço um vídeo de comparativo entre notebooks, tá? Para fazer um comparativo, sei lá, entre um Acer, entre esse aqui, entre outros do mesmo segmento, para ver qual que é mais barato. Vou colocar o link de todos na descrição para vocês,
para vocês poderem estar vendo qual é o melhor para vocês. Citando um adendo aqui, tá? Eu acho que é algo que vai incomodar algumas pessoas, é que esse notebook aqui ele é meio ruidoso, tá? Então nesses jogos, por exemplo, que a gente testou hoje, o barulho é muito alto, tá? Então certifique-se de que você tem um ambiente ventilado, não igual eu, tá? Que é tudo fechado aqui, então garanta que você tenha um ambiente ventilado aí para poder estar fazendo o uso do notebook gamer. Eu acho que fora isso não tem mais o que eu possa citar aqui. Gostei do resultado em Fortnite e Far Cry. Acredito que eu posso melhorar e futuramente eu vou trazer um vídeo com esse notebook melhorado, tá? Eu acredito que vai ser muito melhor o resultado do que esse agora, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou. É isso aí, valeu, falou, até a próxima.